Depois que passou os 3 meses, que começa, o bebê já tá mais craque em mamar, a mãe já tá mais craque em amamentar, aí que os bebês começam a criar alguma rotina nas mamadas deles. E costuma ser uma coisa do próprio bebê. Nem é a mãe que estabelece, é o bebê que demonstra, mais ou menos nos dias, ele acaba mamando nos horários parecidos. Como que a mãe pode lembrar, às vezes aquela mãe na privação de sono, ela não lembra se hoje mamou e tal. Vai criando um caderninho ou um bloquinho de notas no celular para ela observar, para ela ter essa noção de mais ou menos como é que tem sido o dia do bebê dela. Eu usei muito anotação com o meu bebê, porque eu tenho muita dificuldade com a falta de sono, então eu anotava tudo mesmo para eu acabar não esquecendo, tá? Então o que acontece? Os bebês nessa fase, eles começam a aumentar o intervalo nas mamadas diurnas. Então às vezes aquele bebê que pedia para mamar a cada 1h30, a cada 2 horas, começa a pedir a cada 2h30, 3 às vezes. Eles começam a criar uns intervalinhos um pouquinho melhor. Por quê? A mamada dele fica mais efetiva, ele enche melhor a barriguinha e aí ele pede para mamar um pouco depois. Quando ele está aprendendo, às vezes a mamada não é muito efetiva. Então ele não enche tudo que precisava. Passa um tempinho, ele já pede para mamar de novo. Só que isso é importante ele fazer por conta da produção de leite da mãe. E aí se a gente limita nessa fase que eu falei, ele não vai chegar nos 3 meses mamando bem. Tá? Então o objetivo é que ele chegue nesses 3 meses mamando bem. E aí nos 3 meses o que também acontece? É quando os bebês humanos começam a produzir aquele hormônio que chama melatonina. Quem é a melatonina? É aquele hormônio que ajuda a gente a dormir. Ele induz o sono naturalmente. Então, como eles começam a produzir melatonina nessa fase, é nessa fase que eles vão começar a aumentar um pouquinho o sono noturno. Então, em vez de fazer intervalo de 3 horas de noite, eles costumam fazer um intervalo de 4, às vezes 5. Tem mãe que é sortuda e que bebê nessa fase já começa a fazer 6 horas de intervalo noturno, o que é uma bênção, né? Porque a mãe dormir 6 horas sem parar é uma maravilha, né? E então esse é o momento, se a gente fez tudo certinho desde o começo, foi mantendo bons hábitos direitinho, não limitou mamadas, chega nessa fase, aqui que a gente entra no embalo do bebê e começa a criar uma boa rotina em casa. E por que eu falo da gente criar uma boa rotina? Porque os bebês, eles ficam mais tranquilos, eles ficam mais calmos, se eles souberem o que eles esperam do dia. Por exemplo, ele sabe que ele mama e ele tira uma sonequinha, ou ele sabe que depois que ele mama, ele brinca um pouquinho, ele faz um passeio específico, né? Às vezes a mãe mora num bairro que é tranquilo, consegue dar uma volta com o bebê no colo, né? Ou o bebê sabe que tal hora de tarde o pai chega do trabalho, se a mãe está em casa e o pai já voltou a trabalhar. Então, naquele momento, ele espera pelo pai. Então, o bebê, ele fica mais tranquilo se ele souber o que esperar ao longo do dia. Então, é interessante se a gente tentar fazer as coisas mais ou menos igual. Quer dizer que todo dia eu brinco da mesma coisa? Não é isso, não é esse exagero de cópia. É assim, é saber mais ou menos por exemplo, eu sei que ele mama e depois de uma certa mamada, por exemplo, no meio da manhã, ele fica mais desperto e ele se interessa mais por brincadeiras. Então, nesse momento, a gente coloca algumas brincadeiras que vão estimular o bebê. Seja mostrar algum bichinho que faz barulho, que tem cor, que tem textura, que tem, né, tecidos diferentes para o bebê aprender. Então, é isso que a gente cria como rotina. Gi, mas por exemplo, meu bebê, assim, nessa época ele começou a intervalar mais, eu tô preocupada, eu não sei se tá tudo bem. Como que a gente sabe se está tudo bem? Qual que é o melhor parâmetro para isso? É o acompanhamento mensal com o pediatra. A gente vai lá no pediatra e a gente vai ver se o bebê está indo bem, está se desenvolvendo bem, seja no peso, na altura, seja no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Saber se ele está atingindo os marcos do desenvolvimento. Esse acompanhamento com o pediatra que vai nos dar o norte se está indo tudo bem. Claro que a mãe tem que observar os sinais de que o bebê está mamando bem. Sempre tem que ficar de olho se o bebê está fazendo bastante xixi. Por exemplo, o bebê novinho, ainda a gente sente a fontanela, né, que é a moleirinha deles. A moleirinha tá cheinha, não tá afundada,
um sinal de que ele tá bem hidratado, né? É um bebê alegre, tranquilo, mama e depois da mamada parece satisfeito, porque ele não fica choroso, irritado, depois da mamada ele fica mais tranquilo. Esses são sinais que a mãe acompanha, né, para saber se o bebê tá mamando bem. As fraldas do xixi, do cocô, como eu já ensinei em alguns posts, em alguns vídeos, isso a mãe consegue observar em casa, mas o que vai nos ditar melhor é o acompanhamento com o pediatra. Qual que é a média de vezes que os bebês mamam nessa fase? A média fica entre 8 e 12 mamadas nas 24 horas do dia. Se o teu bebê mama mais de dia ou mais de noite, eu não tenho como saber, é uma coisa de cada bebê. O que importa não é se ele mama mais de dia ou mais de noite, é o que ele mama nas 24 horas. Porque essas 24 horas é o período de tempo que ele tem para ganhar as calorias que ele precisa para se desenvolver bem. Se um bebê mama menos que 8 ou mais que 12 vezes num dia, o que a gente faz? A gente acende um sinal de alerta. A gente avalia se tá tudo bem com esse bebê. Vê se a mamada tá ok, se o bebê tá ok, tá se desenvolvendo bem. Alguns casos vai estar tudo bem. Outros casos não e vai precisar algum tipo de intervenção para a gente ver por que o bebê está mamando pouco ou por que ele está mamando muitas vezes ainda, ele ainda não estabeleceu mamadas bem efetivas. Então isso a gente vai avaliar conforme o acompanhamento com o pediatra. Gi, me dá um exemplo do que é um bebê que faz uma rotina de mamadas mais ou menos com 3 meses. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Digamos que o bebê, aqui do meu exemplo, ele faz 9 mamadas, 9 mamadas ao longo de 24 horas. Como que é? Por exemplo, o bebê faz a primeira mamada do dia dele às 6 horas da manhã. Então, ele estava lá num soninho noturno, acordou às 6 horas, mamou. Geralmente, nessa fase, ele mama e dorme mais um pouco. Então, 6 horas da manhã, primeira mamada. Aí, lá pelas 9, ele acorda, mama e fica um pouquinho mais desperto. Aí a mãe brinca, define a rotina conforme a casa de cada um, tá? Aí ele mama de novo por volta das 11, aí depois mama de novo por volta da 1 da tarde, depois mama de novo por volta das 3 da tarde, depois por volta das 5. Aí às 5, gente, o que eu falo? Já entra a redução de estímulos. 5 da tarde, começa o sol se pôr logo em seguida, já é o momento da gente baixar luzes, desligar a TV, né? Desligar vídeo no celular, no tablet, o que quer que seja. Já é o momento da gente, né, diminuir o ritmo da casa. Aí por volta das 19 ele vai mamar de novo. Daí o que eu costumo sugerir? Que entre as 7 e as 9 da noite, a mamãe crie uma rotina para ajudar o bebê a entender que é de noite. O que é uma rotina para ajudar o bebê a entender o que é de noite? Eu vou dar o exemplo da minha rotina, que é a mesma que eu faço há muito tempo. Essa noturna eu consegui estabelecer, só para vocês terem uma ideia, quando meu bebê, eu estabeleci bem, quando meu bebê tinha em torno de 8 meses, mais ou menos, que ele já tinha até feito a introdução alimentar. Então, olha quando que eu fui conseguir colocar ela bem certinha. Mas é uma coisa que depende de cada casa. O que eu faço na minha casa, por exemplo? O meu filho janta, aí depois que ele janta, a gente faz um passeio, né? A gente anda de carrinho, porque eu moro num condomínio, então a gente anda de carrinho pelo condomínio para ver que já tá de noite, que não tem mais luz do dia, que já diminuiu o barulho do dia, então ele já escuta os barulhos da noite. Então a gente faz esse passeio. Quando volta do passeio, ele toma um banho. Depois do banho, ele toma um mamá, hoje em dia é uma vitamina de frutas, né? Leite com frutas. Aí depois a gente escova dente, conta uma história e tá na hora de dormir. Então isso aqui em casa é a minha rotina noturna. Tudo isso eu faço todo santo dia. Tudo isso eu faço todo santo dia. Porque todo santo dia ele entende que começou essa função, jantou, passeou, parari, pararó, tá na hora de dormir. Então, entre 7 e 9 da noite, eu costumo sugerir que se faça essa rotina. Eu faço a rotina e dá 10 horas meu bebê quer mamar de novo. Tá bom, gente, não tem problema. A ideia é a gente começar a criar para que lá no futuro ele aprenda, ele internalize essa informação. Eu tava na 7ª mamada, tá? Aí, então, mama de novo às 21 horas, por exemplo, entre 7 e 9 a mãe fez ali uma rotina, deu um banho e tal. 9 horas o bebê mama. E aí a ideia é que ele engrene um pouquinho mais depois desse horário. Aí, por exemplo, digamos que ele engrene, por exemplo, 5 horas
ele vai mamar de novo lá pelas 2 da manhã. E aí ele engrena um pouquinho mais e mama já no outro dia às 6. Esse é um exemplo de bebê que fez 9 mamadas em 24 horas. Será que esse bebê está se desenvolvendo bem? Olha, se o bebê tá tendo boas fraldas de xixi, tudo aquilo que eu falei, e tá indo no pediatra e tá indo tudo bem, ótimo. Se é um bebê que a gente vê algum sinal de alerta, vê que não tá indo legal, talvez a gente precise colocar uma mamada a mais ao longo do dia, repensar essa rotina, mas esse é um exemplo, tá, gente? Cada casa vai ser de um jeito. Então, isso é o início da vida, um início de rotina pra gente estabelecer em casa.